Oi pessoal, tudo bem? Professor Ivan no canal. Vamos bater um papo hoje, pessoal, sobre os contadores de sinalização. Então eu tenho aqui a bobina dos contadores, né? 1, 2. Mas aqui eu tenho biestável, bobina de relé de impulso, solenoide. E eu tenho os meus relés temporizados, né? Então, se eu vou fazer uma partida em cascata, eu preciso que o relé ele tenha um certo retardo de conexão. Como eu posso ter um retardo de desconexão, posso ter um relé intermitente, né? Conexão e desconexão, né? Então, eu tenho vários tipos de aplicação, né? Então, eu tenho aqui tempo para conexão. Então, eu tenho um relé de tempo para conexão. Eu tenho um relé de tempo para desconexão. Eu tenho um relé de tempo para conexão e desconexão. Então, conexão e desconexão. E tenho um relé intermitente. Para cada um desses relés, eu vou ter uma aplicação específica. Então, aqui no módulo Contatos Auxiliares e Contatos Temporizados, eu tenho aqui, ó, contato com a conexão cronometrada, ou seja, vai ser esse camarada aqui. Eu vou utilizar aqui, gente, o botão de módulo interruptor. Vamos colocar uma... Então, eu tenho aqui uma bobina com tempo de conexão, o meu relé aqui. Então, eu vou definir um tempo. 3 segundos. Então, o que acontece? Quando eu energizar o meu relé, ele conta 3 segundos e fecha o meu contato. Então, isso é o meu relé, então, né? Minha conexão em sinalizadores, né? Meu tempo para energização. Desliguei. Toda vez que eu ligar aqui, ele vai contar 3 segundos. E aí ele fecha a saída
do meu relé. Então, esse é o contato para energização. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho contato programado para desconexão. O contato para desconexão é o contrário, né? Eu vou ligar o meu motor, vou ligar o meu circuito de pronto. E quando eu desligar, ele leva um certo tempo. Ó, tá? É KD, não é KC. Ó. Se eu colocar o nome errado, ele não aceita. Ó, energizei. Assim que eu fechei o meu contato, eu energizei a minha lâmpada, a minha saída. Agora eu vou desligar. Ele vai contar 3 segundos para depois desligar. Então, se eu ligar os dois, liguei aqui e liguei aqui. Ó. Aqui vai contar o tempo para fechar e aqui vai contar para ele ligar imediato. Se eu desligar, um desliga imediato e o outro vai levar um tempo para desconectar. Então esse é meu relé com tempo de desconexão. Agora aqui eu tenho um relé com tempo de conexão e desconexão. Vou definir aqui 3 segundos. Então no contato aqui, ó, desconexão, aqui, ó. Conexão e desconexão. Nós definimos o tempo, então agora quando eu energizo, deixa eu alterar o nome dos botões, que aí os botões eles... Pronto, agora não dá certo. Energizei, ele vai contar 2 segundos e vai fechar. Quando eu desenergizar, ele vai contar os 3 segundos para poder desligar. Então eu consigo criar um retardo para energização e um retardo para desenergização. Aqui eu ligo direto, tempo para desligar. Aqui eu ligo, ele leva um tempo para ligar, mas desliga direto. E esse aqui ele leva um tempo para ligar e um tempo para desligar.
E por fim, eu tenho aqui o relé intermitente. Então, o clássico que a gente vê isso é a entrada de estacionamento, né? O pessoal fica com a entrada de estacionamento ali intermitente, né? Mas eu posso ter outras aplicações. Por exemplo, você precisa movimentar a água de uma represa, quem tem um criador de peixe, por exemplo, né? Você precisa oxigenar essa água. Você pode definir um intervalo de tempo. Esse cara aqui, em vez de segundos, você pode definir por horas, né? Ou por minutos, né? E isso vai causar o quê? Você vai conseguir estar movimentando a água, né? Da sua represa, né? Vou fazer aqui. Quando você utiliza esse cara, né? Você fica tranquilo, né? Questão de ter alguém que, olha, horário tal, você tem que acionar o motor, né? Não. Automaticamente ele vai estar fazendo todo esse trabalho para você. Você. Ele fica intermitente. Liga e desliga. Liga e desliga. Enquanto esse, eu tenho um retardo para ligar. Quando desliga, eu tenho um retardo para desligar. Enquanto esse, eu energizo de imediato, porém tem um retardo ao desligar. E o primeiro, por conexão, eu tenho um tempo, um retardo para ligar. Então, isso é o princípio de aplicação desses relés temporizados, onde nós vamos utilizar para fazer partidas em cascata, desligamento em cascata, né? E outras combinações necessárias ou importantes conforme o meu projeto. Beleza, pessoal? Se curtiram, dê um like aí, compartilhem, beleza? Logo mais a gente tem mais simulações a respeito de comandos elétricos. Até mais, pessoal!